Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. 5 pessoas? Quem está feliz com Jesus? Amém. O pessoal atrás aí me ouve? Quem me ouve aí atrás, diga amém. Amém. É porque eu estou sem óculos. Entendeu? Aí se eu não escutar vocês, parece que vocês não estão aí. Queridos, é uma alegria muito grande estarmos reunidos, obrigado, meu, nesta manhã, para um propósito maior, que é celebrarmos a ceia do Senhor. E eu tenho a mensagem de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo 26. Antes de ler, eu quero louvar a Deus pela presença de 2 pessoas queridas que são meus convidados, irmão Jaime e sua esposa. Dá um tchauzinho assim para a gente conhecer os irmãos. São alunos, se tornando amigos. Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença de vocês. E fiquem à vontade. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 23, verso 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para o que levasse após Jesus. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Viemos aqui por causa de ti, e somente por ti estamos aqui. Fale conosco nessa manhã. Trate conosco nessa manhã. A tua voz está acima de todas as vozes que possamos ouvir. Fique à vontade, em nome de Jesus. Eu tenho a missão de Deus aqui nessa manhã de compartilhar com vocês uma mensagem que relativamente fala-se também nesse momento tão propício, até porque se estamos em um culto de ceia, nós precisamos falar algo relacionado a isso. De repente você ainda não conhece o texto que acabamos de ler, mas tanto Lucas, quanto Mateus, quanto Marcos relata o mesmo texto, se referindo à via dolorosa, que foi o caminho que Cristo, depois de ser açoitado, vai caminhar. Nesse caminho está envolvido por diversas pessoas. As pessoas cuspiam, xingavam, maltratavam, e mais próximo a ele nós tínhamos os romanos, os soldados que estavam inquiridos de levá-los até a cruz, até o Gólgota. Nesse percurso, a história deixa bem claro que Jesus, humanamente falando, está extremamente debilitado, pois o seu açoite não foi muito fácil de vencer, pois eram 2 soldados romanos, cada um com um chicote nas suas mãos. Cada chicote tinha 12 tiras de couro. O couro era cru para ficar mais pesado. Na ponta do couro tinha bolas de chumbo, de ferro, como também alguns ossos de carneiro quebrado. Então, cada chicotada eram mais de 12 feridas abertas, e de forma ininterrupta, enquanto um batia e descansava, o outro batia no seu lugar, e assim foi por diversas vezes. Como não podia matá-lo, a chicotada, na verdade, foi só para que ele pudesse desistir, ou para que os próprios judeus abandonassem a ideia de crucificar um homem que Herodes não achou motivo algum para crucificá-lo. A verdade é que a intenção de Herodes nunca foi matar Jesus. Mas depois dessas chicotadas, colocam sobre
os seus ombros, o que nós chamamos de patíbulo da cruz, que não foi a cruz, diferente de tudo que você vê nos filmes de Hollywood. Esquece isso, irmão. Leia o texto. Até porque na época, se você pegar um livro de Pierre Barbet, que fala sobre a crucificação de Cristo na visão de um cirurgião, ele detalha muito sobre isso. E é bem certo que, historicamente falando, é impossível um homem, depois de ter apanhado tanto, carregar uma cruz completa que pesava mais de 90 quilos. É impossível. Então era só a parte horizontal, chamado patíbulo. Colocar nas suas costas e não estava amarrado, estava solto. E ele vai caminhando, fragilizado. Até que de repente, os romanos olham para a massa que eles estavam, encontram um homem diferenciado, inclusive pela sua tonalidade de pele. Simão, o Cireneu, o Simão de Cirene. Na verdade, o Cireneu não é sobrenome, é sua etnia, é onde ele residia, ou da onde ele estava vindo, de Cirene, localizado na região norte da África. E alguém pergunta: tem judeu africano? Vários. Que a nossa concepção oriental é que judeu é tudo branquinho, todo mundo rico, que é outra falácia também, porque tem pobre também, irmão. Tem judeu pobre. Você não conhece, mas tem. Você mora aqui, parece que nos Estados Unidos não tem ninguém pobre. Tem muita gente pobre lá também. Então, quando olha para aquele homem, vê que um homem é diferente pela sua etnia, eles pegam esse homem, e o texto diz que Simão de Cirene, ou Simão, o Cireneu, porque Cirene, na verdade, foi helenizada por Alexandre o Grande, quando ele, sendo macedônio, guerreou a favor dos gregos e dominou boa parte do mundo. E depois os gregos perdem para os romanos, porque o maior império do mundo foi os romanos, que dominou a maior parte territorial da terra. Mas antes disso, todos foram helenizados, aprendendo a falar em grego. Então, em Cirene tinha uma parte de gente que era judeus. E a pergunta é: o que esse homem, lá do norte da África, está fazendo na Via Dolorosa? O que tem a ver um homem que não residia em Jerusalém, o que ele estava fazendo ali naquele dia? É simples. Estamos aqui no período da Páscoa. E no período da Páscoa, que foi instaurada lá em Êxodo capítulo 12, lembrando os senhores e senhoras que a Páscoa de Êxodo 12 foi feita uma vez só, depois ela é alterada. O que continua é o cordeiro, mas o ritual é alterado. As pessoas acham que os judeus comemoram a Páscoa o tempo todo da mesma forma. Não é. É porque o egípcio foi um cativeiro só. Depois era memorial. Mas isso aí é conversa para outro dia. Então, todo judeu, no mês de abril, ou de Nissan, ou de Abib, deveria se reunir em Jerusalém, que é o centro da adoração. Que isso aqui foi uma ordem dada por Deus, que no Êxodo capítulo 12, a Páscoa era dentro de casa. A partir de Moisés, a Páscoa era com todos. Primeira ordem é feita no tabernáculo, e posteriormente deveria ser feita no templo. Então, esse contexto de Páscoa aqui é onde todos os judeus, eu sei que a Páscoa passou, mas faz parte da mensagem, todos os judeus se reuniam em Jerusalém. Até aqueles que residiam em outras regiões, como Simão, era judeu, mas não residia em Jerusalém. Período da Páscoa, Lucas, ele tem que ir para lá. É um memorial, porque toda vez que eles se reuniam na Páscoa, eles estavam dizendo que o Deus de Israel, que nos livrou
das mãos do cativeiro, das garras do Egito, merece ser lembrado por toda a eternidade. Não só por aquilo que ele está fazendo, mas pelo que ele já fez em nossas vidas. Então Simão é um judeu que entendia sobre isso. E todos deveriam oferecer um sacrifício. Levava até o templo. Gente, está falando mais de 200, 300, 400 mil pessoas em um único espaço. Que Jerusalém nunca comportou tudo isso. E nunca foi capaz de comportar, territorialmente falando. Acredita-se alguns que havia um milagre, igual coração de mãe. Sempre tem um espaço. É pequeno, mas sempre cabe mais um. Então de 10 em 10 se apresentavam diante do sacerdote, cada um com seu sacrifício, um animal limpo, puro, imaculado. E você sabe toda a história? Apresentava o sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça do animal, e de repente você diz: mas pregador, e o dia do Yom Kippur? A gente precisa lembrar que em Jesus, culmina todos os sacrifícios, todos os rituais do Antigo Testamento. E se fosse falar, não dá para falar em um dia, porque só durante o dia eles deveriam sacrificar 2 vezes. Todo dia, 2 vezes. Além de animal, tinha as ofertas pacíficas, a oblação, libação, tinham os cereais. Então eles viviam de oferta constantemente, o tempo todo. Em Cristo culmina tanto o sacrifício pascual, quanto o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. Embora Jesus está na Páscoa, dia, mês e ano, o sacrifício dele vai apontar para o resumo de todos os sacrifícios que já eram feitos no Antigo Testamento. E para que houvesse perdão, o homem ou a pessoa, na verdade o homem, porque só o homem poderia se apresentar em sacrifício, o homem levava o seu animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, uma forma de transferir o seu pecado para aquele animal. O sacerdote pegava uma faca, dava na mão de quem está oferecendo o sacrifício, ele dava o cáret, que é o corte, degola, que de cima para baixo de uma única vez, simbolizando respeito ao animal, sem fazer ele sofrer. Sai sangue, o animal morre, o sacerdote, junto com a ajuda do levita que ajudava no momento, pegava um punhado de sangue, levava para altar, tanto o sacrifício, e começava o momento da aspersão, que ele borrifava no altar. Quando ia para o lugar santo, que tem o átrio santo, santo dos santos, ou santíssimo, ele se apresentava diante da cortina, tinha o altar de incenso, acendia o incenso, e nas 4 pontas aspergia, que colocava o sangue nas pontas. Aquela fumaça invadia o santo dos santos, e o outro punhado de sangue, o sumo sacerdote, que uma vez ao ano que entra a história do Yom Kippur, que o dia do perdão, uma vez ao ano ele chegava lá dentro tinha uma única coisa: a Arca da Aliança. Repita comigo: a Arca da Aliança. Eu preciso que você preste muita atenção nisso, senão a gente não consegue compreender a ideia. Tem a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. A Arca da Aliança era um caixote de madeira. Obrigado. Êxodo capítulo 25, Deus falou a Moisés: quando fosse construir a arca, essa arca deveria ser feita de madeira chamada acácia. Não era outra madeira, mas era uma madeira chamada acácia. Por que isso, pregador? Porque a acácia era uma madeira que não valia nada. Não era boa para ser trabalhada, não era boa para fazer armário,
cômoda, cama. Não prestava para nada. Por quê? Porque era torta. Muitos nós, dava muito trabalho, valor comercial, zero. Achava-se no deserto, ninguém quer. Dá muito trabalho em encontrar, e quando encontra, mais trabalho ainda para trabalhar. Deixa eu correr, irmão, porque senão... Madeira de acácia é madeira de acácia. A arca da aliança era feita de madeira de acácia, um caixote. Vai revestir ela de ouro por dentro e por fora. E dentro dela você coloca alguns elementos. A vara de Arão que floresceu. Coloca um pote, dentro do pote tem um maná, que é a única vez que o maná nunca apodreceu. E coloca as tábuas da lei. Essa é a arca aberta. Mas tem o segundo elemento. E aqui eu preciso o máximo da sua atenção. Quem é intercessor, intercede pela minha vida. Tampa do propiciatório. Era uma tampa uniça, batida de ouro, que era colocada em cima da arca. Tampa única, um único material, não tinha emenda. Nessa tampa tem 2 querubins. E no meio desse querubim que se manifestava a glória de Deus em aceitação ao sacrifício que foi feito pelo sumo sacerdote para perdoar o pecado do povo. É no meio desses querubins que se manifestava a glória de Deus, de aceitação ou reprovação. Porque nem sempre quando ele se manifesta é porque está aprovando. Nadab e Abiú ofereceu sacrifício a Deus e manifestou-se fogo, e Deus, quando foi ver o fogo é estranho. Ele se manifesta, mas se manifesta para matar. Eu sei que é difícil você compreender isso, mas tudo bem. Só porque tem fogo, Deus está ali. Está ali para fazer o quê? Então era no meio dos querubins que Deus se manifestava. Na tampa do propiciatório, o sumo sacerdote que pegou o sangue do sacrifício, não perdi não, vem comigo. Ele pega o sangue e completa o momento, o período da aspersão. E coloca na tampa do propiciatório aquele sangue. Quando Deus olhava para a terra, ele não via a arca. Ele via o sangue no propiciatório. Porque se olha para a marca, ele vê a madeira. Meu Deus! Meu Jesus! Muito obrigado, meu Senhor. Então a tampa do propiciatório, Deus falou a Moisés no capítulo 25 do Êxodo: lá será o meu encontro com vocês. Eu quero pregar nessa manhã debaixo de um tema que é difícil eu falar tema, mas eu preciso falar esse tema. Encontro marcado com aqueles que são indignos. Vai ser ruim dar glória para algumas pessoas aqui hoje, mas vem comigo. Deus olhou e disse: Moisés, o meu encontro será na tampa do propiciatório. Mas a tampa do propiciatório, toda vez que houver um sangue sobre ele, esse sangue vai aplacar a minha ira. Então quando eu descer na terra por causa da maldade, malignidade e pecado da humanidade, a única coisa que fará eu parar será o propiciatório e a propiciação, que chama esse sacrifício, o sangue que está acima. Então Simão sabia disso. Eu vou devagar, irmão, porque eu sei que é muita informação. Simão sabia disso porque era judeu. Todo judeu conhecia toda a lei sacrificial, inclusive para o perdão no dia da Páscoa. Sabia de tudo isso. Então a intenção de Simão é o quê? Pregador, onde você encontra isso? O texto não diz. Lá no dicionário Wycliffe. Não é na minha cabeça não. Está lá. Procura lá. Dicionário Wycliffe, tu vai encontrar um monte de informação sobre isso. Ele sabia disso. Então ele vai oferecer sacrifício, porque sabia que só havia perdão
se houvesse arca, propiciatório, tampa e o sangue sobre aquele ambiente. Só assim Deus perdoaria os seus pecados. Então tá de repente Simão caminhando. Presta atenção, que eu começo a pregar. Simão está caminhando, está vendo aquele alvoroço, pastor Wellington, e vai chegando perto, porque a gente é curioso, né? Estão dizendo que tem um tal de Jesus Messias, ele está sendo açoitado, está carregando a cruz. De repente Simão está passando, vindo do campo, que possivelmente estava trabalhando por causa da sua estadia que ele se encontrava, ou estava só vindo do campo mesmo, não tem muito trabalho. Ele está parado, não faz nada, está no meio do caminho. Repita após mim: Simão estava no meio do caminho. Simão não procurou Jesus, Marco Vinícius. Não foi Simão que saiu de casa dizendo: eu vou atrás de Jesus porque fiquei sabendo que ele é Salvador. Negativo. Simão estava no caminho, quando de repente alguém olha e fala: rapaz, com todo respeito, tu tem cara diferente da gente. Porque judeu e romano não carregavam a cruz, porque se achavam dignos demais. Só carregava a cruz quem era considerado malfeitor, pessoa indigna, que precisa ser envergonhada. Quando eles olham, vem comigo, meu Deus. Quando eles olham e vê um homem negro, etnia diferente, no meio daquele pessoal queimado do sol, mas não eram negros, tu não é um do nosso não, tu é indigno. E já que a gente tem alguém aqui considerado malfeitor, que é Jesus, junta-se a ele. Eu sei que você não buscou ele, mas você é indigno. Você não é digno como nós. Você não é judeu como nós. Você não é crente como eu. Você não é bom como eu. Você não jejua como eu. Você não ora como eu. Você não sacrifica como eu. Não, não, não. A tua família é um Zé Ninguém virado à esquerda. Então você é considerado como uma pessoa indigna de certas coisas no reino de Deus. Isso é a visão deles. Deixa eu caminhar, porque assim não posso empolgar muito. Vamos pegar aquele negão ali? Vamos fazer ele passar vergonha? Simão, você querendo ou não, vai carregar essa cruz aqui. Meu Deus. Simão pega a cruz, começa a carregar após Jesus. Que, pai, meus senhores, Jesus não tem hábito de ficar atrás de ninguém. Por que nossos cultos mudam? Que pegamos Jesus e colocamos atrás de Simão. Quando a gente tem hábito de colocar pregador, cantor na frente de Jesus. Gente que é motivada por causa de cantor, pregador, nunca seguiu Jesus. Eu sei, eu estou falando para quem é crente, batizado nas águas, e tem que aguentar esse negócio aí. Até quando a gente vai ficar dizendo que está carregando cruz, mas na verdade está indo atrás de homens? Eu não vim aqui correr atrás de homens, eu vim caminhar atrás de Jesus. Meu retorno está ligado? Porque eu não estou me ouvindo não. Está ligado meu retorno? Não estou me ouvindo. Alguém me ajuda, irmão. Então Simão não foi atrás de Jesus, mas estava no meio do caminho. Pregador, o que isso tem a ver? A arca com propiciatório, Jesus e Simão. Obrigado, Jesus. Simão está à beira do caminho. Obrigado. Agora estou me ouvindo. Obrigado. Simão está à beira do caminho, porque a arca, o caixote feito de madeira de acácia, aponta para a humanidade, para mim e para você, cheios de nós,
gente complexa, cheia de vícios, cheia de problema. Eu sei que você já é santo demais hoje, esqueceu que você já viveu. É por isso que você mata alguém hoje que está cheio de nó. Esqueceu que você foi encontrado pelo carpinteiro, o carpinteiro aplainou a sua madeira. Eu vou entregar tudo que Jesus colocou no meu espírito aqui nessa manhã. No culto de ceia, você precisa compreender. Você é a madeira torta que foi aplainada pela mão do carpinteiro. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa manhã, porque você precisa compreender o que faz a arca brilhar. Não é a madeira, é o ouro que está por fora. Esquece não, tem a madeira, viu? Se o fogo apertar muito e sair o ouro, que é o Espírito, e tu morre, tu queima. Não esquece não, não mata aqui a madeira torta hoje não, porque ontem você é a madeira torta. Ele te encontrou na beira do caminho, quebrado, arrebentado. Só quem sabe que é madeira, aproveita para dar um glória bonito para Jesus, porque Ele merece. E os judeus sempre tiveram essa ideia de superioridade. E essa ideia de ser superior está no nosso meio. Quando você acha que alguém caiu, quebrou, pecou, eu não vou deixar passar a oportunidade. Você se sente melhor do que ele, é porque você esqueceu que você é madeira torta. É Jesus quem faz. Eu estou pregando para a madeira que é torta, mas foi aplainada. E se tem alguém aqui que está torto ainda, ele tem um aplainador para aplainar. Obrigado, desceu. 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz que Elias, depois que profetizou, Deus foi Elias, desce ao rio Querite. Querite no hebraico significa cortando sobras. Tu é madeira. Mas eu sou profeta, mas é madeira. Tem muita sobra, vou cortar. Mas eu revelo tudo, mas é madeira. Ele vai cortar a sobra. Deixa eu caminhar para o final, irmão. Posso empolgar, não. Eu sinto Jesus aqui nessa manhã. E João escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Cristo é a nossa propiciação e o propiciatório. Você precisa aprender a estudar comigo. No Antigo Testamento, todo o tabernáculo apontava para Cristo. Depois da sua modernização, que era o templo, apontava para Cristo. Tudo! Inclusive essa tampa. Por isso que era batida feita de ouro uníssono, porque Jesus não tem emenda, é um só. A pureza dele não é misturada com nada, é uma só. Não emenda, é um só. Então essa tampa aponta para Cristo, como sacrifício aponta também para Cristo. Então, ó, vai Simão, comecei. Simão está no meio do caminho torto. Só que tem gente mais torta do que ele, achando que é melhor. Porque o hábito de você achar que é melhor já diz que você está mais torto do que aquele que não é. Obrigado. Lembra de Jesus quando ele falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que ele está dizendo? Eu poderia revogar minha autoridade aqui e falar: me serve, eu sou maior. Mas ele disse: se você quer ser maior, porque quando eu enxergo meu irmão maior do que eu e ele enxerga eu maior do que ele, ninguém é maior do que ninguém. É uma coisa só, porque a madeira é aplainada junta, uma coisa só. Aí Simão olha e fala: rapaz, deu ruim para mim, vou ter que carregar. Só que eu queria muito oferecer o meu cordeiro. Crente de Bíblia já entendeu a mensagem toda. Eu queria muito oferecer o meu cordeiro. Eu queria receber um pouquinho daquele sangue lá e entender que Deus recebeu a oferta e me perdoou. Mas ele não compreendeu.
Ele estava diante do Cordeiro de Deus que, obrigado, João Batista no Rio Jordão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Ai, irmão. Jesus me chamou para falar coisas simples que a gente precisa compreender e viver isso a vida toda. Eu preciso que você compreenda. Isso aqui faz parte da fé cristã. Tem gente que desceu as águas, não sabe nem o que é sangue de Jesus, nunca ouviu falar sobre propiciatório, não sabe o que é perdão e acha que praticar rituais religiosos evangélicos salva ele. Não salva não, meu filho. Quem salva é Jesus. Olha como é que é ruim da glória. Quem salva é Jesus. Tu pode orar, pode subir monte, pode jejuar, pode ver onde subindo, hoje descendo, mas quem salva é Jesus. Vai, Simão, carrega, Simão. Tu queria oferecer sacrifício, mas o teu sacrifício é incompleto. Hebreus capítulo 9. Vocês precisam compreender que todo ano o sacerdote se apresentava diante de Deus para oferecer sangue, bode, de carneiro, de ovelha, mas só cobria pecado. Mas Jesus, havendo feito um único sacrifício, criou um novo e vivo caminho. Então ele fez um único sacrifício. Simão, pega aqui, pode pegar. Aqui tem o propiciatório e aqui tem propiciação e aqui tem o perdão para os seus pecados. Mas falta, me dá a tampa aí, por favor, a tampa, só a tampa. Propiciatório, repita comigo, propiciatório. Significa a tampa. Não estou falando do nome original, que é outra coisa. Estou falando só o que simboliza, melhor dizendo, a tampa. Então está Jesus com o propiciatório. Tampa. E essa tampa era o encontro de Deus com o homem. Mas só tem a tampa. Se Deus vem, só tem a tampa, que é Jesus. Falta um homem que sem a tampa não tem perdão. Eu sei que você está embriagado de ouvir muita mensagem de internet aí, que recebe isso, recebe aquilo, e é difícil compreender a Bíblia. E eu, como professor, passo mal, irmão. É a agonia que vai dentro de mim. É a tampa. E Jesus. Então Jesus é a tampa. Propiciação é Ele mesmo que faz como sacrifício. O seu sangue é dele mesmo que perdoa pecado. Por isso que todo sacrifício culmina em Jesus. Tudo, todos que você puder pensar na Bíblia Sagrada, culmina Ele. Ele faz tudo. Ele é todo sacrifício completo, perfeito diante de Deus. Então Ele é a tampa. Falta alguma coisa, o quê? A arca. Vem, varão. A arca, segura aí. É Simão. É Simão que está à beira do caminho, mas tem a tampa do propiciatório passando pelo caminho. Vem, varão. Vem, varão. Canocamanachando. Porque quem encontra quem é a tampa que encontra a arca. É pouco glória para muita coisa. O que Deus está dizendo é: você estava na beira do caminho, você não me escolheu, mas eu escolhi. Quem tem glória da glória. Enquanto gente que se acha santa demais está dizendo que Simão não merece, Jesus está dizendo: mas é ele que eu quero. Mas ele não é digno. Mas quem disse que eu vim para quem é digno? Sabe o que é a ceia? Lá vai. E aqui é o caminho para o final. É o encontro
de Deus com os indignos. A tua veia santíssima foi ativada agora, porque colocaram na tua mente que você é digno de participar da ceia. Mentira para você. Porque digno aponta para merecedor. Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8: a salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: para que você nunca se glorie, não é por causa dos seus méritos, dignidade, merecimento. Você não merece salvação, mas o propiciatório encontrou você no meio do caminho e falou: eu vou salvar a tua vida. Olha lá, recebeu aqui, recebeu lá, o Jaime também recebeu lá. Eu não sei você, mas eu estava perdido na rua, naí Sabino, cara 21, na Vila Sapê, sendo engodado pelas coisas de Satanás. Mas de repente Jesus passou lá, no meio da viela, dentro da favela, e disse: você é uma arca que não vale nada, mas quando eu tampar, estiver sobre você. Deixa eu fechar, irmão, porque eu não quero me empolgar. Como que resolve isso aí? É simples. Lembra da parábola da ceia? Jesus disse: um homem montou uma mesa, fez uma grande ceia e chamou aqueles que eram dignos. E aqui aponta para os judeus, tá? Para aqueles que eram dignos, bons, escolhidos, espirituais, sacrossantos, aqueles que cuspiam fogo. Meu Deus, é através de nós que vem a salvação. Aí Jesus diz: a mesa está pronta, tudo preparado, manda chamar. E lá vão os servos chamar os dignos. Sabe o que eles disseram? Não dá não, estou ocupado, eu tenho uma vinha para cuidar, minha filha acabou de casar, não dá não. Diga a ele que não vou não. O dono da mesa ficou revoltado e disse: como é que é? Os bons rejeitaram, então vou ensinar para eles que a minha mesa nunca fica vazia. Embora nós temos hábito de selecionar quem senta na mesa, vou te dar um conselho, ou melhor, vou te dar uma palavra de Deus: a mesa não é tua. Porque se fosse tua, nem eu estaria aqui hoje. E se fosse minha, você também não estaria aqui, porque não escolher. Ai, irmão, é ruim da glória agora, né? Porque a gente quer se assentar à mesa e escolher quem merece e quem não merece, quem pode e quem não pode, quem vai e quem não vai, quem é e quem não é. Eu sei que eu estou comprando briga com algumas pessoas, mas eu estou aqui para isso. Aí ele diz: não quer não? Tá bom, sai pelas vielas. Chama pobre, chama coxo, chama manco, chama cego. Pode chamar, para quê? Para sentar-se à mesa. Mas eles são indignos. Mas o meu encontro da ceia é com os indignos. Se eu parar, senão eu nunca mais pego na ceia. Tem tempo. Como é que é, pregador? Por que fala dos doentes? Porque doente na época nunca poderia se assentar à mesa de um rei. Obrigado Jesus, para terminar aqui agora rapidamente. Lembra lá quando Davi falou assim: tem alguém na casa de Jonathan para que eu possa ser benevolente para com ele? Tem alguém sim, Mefibosete. Ele só perguntou se tinha alguém. Aí o bom, o digno, mas ele é coxo. Lá vai. Mas ele pecou, mas ela caiu, mas vacilou, deu mole, adulterou, fornicou, mentirou, ele roubou. Como é que faz? A mesa não é tua, quem está mandando chamar é o dono da mesa. Viu como é que é ruim da glória? Porque o nosso consciente de bondade, de autojustiça, condena pessoas. Nós somos condenatórios, mas Jesus está ensinando: ô Davi, tu me representa como rei, né? Então manda chamar, não quero saber se é coxo, eu sei que ele é coxo. Mas e na mesa? Na mesa, quando você olha, todos
são iguais. Quando é sobre quem você é sobre aonde você está. Eu termino agora. Falei muito. O encontro de Deus com os indignos se manifesta na igreja top todo o primeiro domingo do mês. Eu não mereço, mas Ele me escolheu. Ele te escolheu. E tem mais. É aqui que você vai ter que lembrar. O quê? Que não é você por você que se perdoa. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Alguém recebe essa palavra aqui nessa manhã? O encontro da ceia. O pregador está fazendo apologia a pecado de maneira alguma. Eu estou ensinando para vocês, através de uma palavra profética, dizendo que é Jesus que perdoa pecado. A mesa é de Jesus e é Ele que escolhe quem senta e quem não senta, quem fica, quem sai. Porque no dia que Ele olhar para mim e falar assim, não se assenta mais, não tem homem na terra que vai puxar a cadeira para eu sentar. A mesa é de Jesus. Jesus. Quem recebe essa palavra aqui nessa manhã, levanta a mão e dá glória a Ele. Então Simão recebeu muito além do que ele imaginava. Ele, como arca, recebeu a tampa do propiciatório, o sangue sobre o propiciatório e o perdão de Deus sobre a história dele. Tanto é que ele tinha 2 filhos, obrigado, Alexandre e Rufo. Quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele se refere: envia saudação para Alexandre e para Rufo, filho de Simão, meus companheiros. Que isso, pregador? Agora eu termino mesmo. Ele foi lá para cumprir um ritual judaico, mas quando voltou para casa entendendo: eu fui encontrado por alguém que perdoa os meus pecados. E toda vez que alguém é encontrado por Jesus, quando volta para casa, ele volta como a samaritana voltou. Quando encontrou com Jesus no tanque ou no poço, ela volta dizendo: eu encontrei um homem, esse homem é diferente. Ele é o Messias, ele é o profeta, ele é o Salvador. Receba essa palavra em nome de Jesus. O sangue de Jesus que te perdoou, te lavou, te remiu, vai lavar a tua família também. Recebeu aqui, recebeu ali, recebeu aqui, recebeu lá. A tua família será alcançada pelo sangue de Jesus. Quem pode adorar, quem pode adorar, adore. Aleluia! Pode ser mais forte, se é para Ele. Se é para Ele, aplauda mais forte aqui nesta manhã. Que é digno de toda a honra, que é digno de toda a glória. Aplauda Ele, expressa a Ele a sua alegria. Expressa para Ele, se há motivo nesta manhã, mostre para Ele nesta manhã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!